boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Hoje nós estamos soltando esse vídeo, né, que era para ter sido solto na Sexta-feira Santa, na Sexta-feira da Paixão. Acabou que ficou para o sábado, só que no sábado o celular acabou corrompendo o outro vídeo, acabou não dando para soltar. Nós estamos fazendo hoje, né? Terça-feira nós vamos gravar um vídeo falando de uma vida nova, né? E que vida nova é essa? A vida que Jesus veio trazer com a verdade para cada um de nós, né? No outro vídeo que acabou sendo corrompido, eu falei dessa verdade, que Jesus veio falar a verdade. Ele veio nos libertar pela palavra dele e não pela sua morte, né? Pela sua morte ele acabou limpando a terra, né? E o seu sangue jorrou com sangue e água para fazer a limpeza, a asepsia, vamos dizer assim, da terra. Mas a liberdade, a libertação do povo foi feita pela palavra, pela verdade. Então, pela verdade, acabou que todo o povo pagou, né? Acabou que ele pagou por todo o povo. Acabou que pela ignorância do povo ele acabou sendo morto, não é verdade? Então, temos isso em nossas vidas. E eu tirei uma passagem aqui em meditação hoje, ainda pela manhã, e queria gravar esse vídeo agora para vocês com essa passagem, em Romanos 10, né? Romanos capítulo 10, do versículo 1 ao último versículo, né? Que é o versículo 21, que nos diz assim: Irmãos, o que desejo de todo o coração e peço por eles a Deus é que chegue à salvação. Sou testemunha de que eles têm um zelo por Deus, porém um zelo não esclarecido, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça. Não se submeteram à justiça de Deus, pois Cristo é o fim da lei, para que seja justificado todo aquele que crê. Em relação à justiça que vem da lei de Moisés, escreve: Quem cumprir estas coisas, por ela viverá. Mas quando a justiça que vem da fé, diz a Escritura: Não digais em teu coração: Quem subirás ao céu? Ou seja, aqui ele está falando para não julgar quem vai ou quem não vai para o céu, né? Que quer dizer, para de lá fazer descer o Cristo, ou quem descerá ao abismo. Isso dizendo quem vai ou não para o inferno, né? Está escrito aqui em Romanos 10. Para fazer subir Cristo dentre os mortos. Na realidade, que diz a Escritura: a palavra está perto de ti, em tua boca, em teu coração. Essa palavra é a palavra da fé que pregamos. Se, pois, com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, no teu coração crerdes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando com a boca que segue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não passará vergonha. Confessando com a boca é confessando que você acredita que Jesus ressuscitou dos mortos para mostrar-nos que nós podemos ser como Cristo. Amém? Portanto, não há diferença entre judeus e grego. Todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que o invocar o nome do Senhor será salvo. Ora, como invocarão aqueles em que não creram? E como crerão aqueles que não ouviram? E como ouvirão se ninguém o proclamar? E como o proclamarão se não houver enviados? Assim é que está escrito:
quão bem-vindos os pés do que anunciam as boas novas. Mas nem todos obedeceram à boa nova, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Logo, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, eu pergunto, será que eles não ouviram? Certo que ouviram, pois a voz deles se espalhou por toda a terra, e as suas palavras chegarão aos confins do mundo. Pergunto ainda, porventura Israel não compreendeu? Moisés é o primeiro a dizer: eu vos levarei a ter ciúme de gente que não é nação. Ou seja, vai ter ciúme de pessoas que não seguem as leis. E excitarei vossa ira contra uma nação que nada entende. E Isaías chega a dizer: fui encontrado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. E referindo-se a Israel, ele diz: o dia inteiro estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. O que eu quero trazer com essa palavra? Eu quero trazer justamente a parte do julgamento, a parte onde se repara hoje que os cristãos de hoje parecem muito mais com os fariseus de antigamente, parece muito mais com as pessoas que tinham aquela fé antiga, né? O cristão de hoje acha que está sendo salvo por tudo, só porque acredita em Cristo, mas na verdade não é bem assim. Temos essa ideia, né? Eu trouxe essa ideia para você compreender por quê? Porque todo o julgamento que a gente faz, na verdade, a gente está colocando um jugo em cima das costas das pessoas, né? E em cima também das nossas costas. Quando falamos que a fé do outro é menos que a nossa, por exemplo, né? Nós colocamos ele para baixo de cada um de nós. Vemos que na palavra está escrito que Jesus ele veio muito mais pelos gentios. E quem eram os gentios da época? Aquele que adoravam outros deuses, né? O pessoal de Roma, que tinha vários deuses para serem adorados. E ele veio justamente para salvar aqueles, tendo em vista que aqueles que ele veio na carne, né? Que eram o pessoal, os judeus, né, que ele nasceu no meio dos judeus, não creram tanto nele, apesar de ele fazer milagres e mais milagres no meio dos judeus. Os que mais creram nele, os que mais foram atrás dele, foram justamente os gentios, porque eles adoravam vários deuses e chegou a uma certa época que os deuses não faziam mais tantos milagres por ele, e quem fez foi o próprio Cristo, quando eles chegavam e se humilhavam, né? Se humilhar não é simplesmente você chegar, se jogar nos pés, falar, chorar e morrer pedindo aquela cura, né? Se humilhar é chegar num povo que não é o seu e mostrar que você quer essa transformação. E é justamente isso que eu quero trazer para você. Você que julga ainda que sua fé é muito maior que a do outro, talvez não seja, preste atenção no que você diz, preste atenção nas coisas que você fala, preste atenção nas coisas que você faz, né? Você que olha para o outro como se fosse a mínima criatura, talvez você seja ainda menor do que ele. Olha a forma com que você ora, olha a forma com que você faz caridade. E tudo para você fazer caridade você tem que mostrar para todo mundo, né? Preste atenção nas formas com que você está fazendo. Se você julga o próximo de todas as maneiras, preste atenção na forma com que você também está sendo julgado pela sua própria palavra. Então, é isso que eu quero trazer. Não adianta falar que a Bíblia é atual se a gente não muda isso. A Bíblia já há 2000 anos e nada mudou até hoje. Os cristãos viraram os judeus daquela época, né? Os cristãos viraram os judeus daquela época. Ou seja, os cristãos tornaram-se juízes do mundo, sendo que, na verdade, o único que julga é Deus e as atitudes das outras pessoas. Ou seja, se ela está no pecado, deixa que ela está no pecado, ela não vai te seguir pela tua palavra, ela vai te seguir pelos teus exemplos.
Como Jesus foi conhecido? Claro que ele curava sempre pelas palavras, mas ele foi conhecido pelos exemplos que ele deu. Os exemplos de cura, os exemplos de simplicidade, os exemplos de paz, de sabedoria que ele levava para as outras pessoas. E os exemplos dos milagres que ele fazia em nome de Deus. Então foi assim que ele começou a servir. Né? E não simplesmente pelas palavras. As palavras dele curavam, com certeza, curavam. A sua palavra também pode curar. Então transforma o seu coração. Tira de você o ar de juiz. Você não é juiz. Né? O único que julga é Deus. Não é você quem vai decidir quem vai para o céu ou para o inferno. É Deus. Então, o que está no coração da outra pessoa você pode não ver. Às vezes a outra pessoa sofre. Está sofrendo. Você está julgando. Você não sabe o que a pessoa está passando. Às vezes a pessoa ela foi induzida a ter uma outra religião. Você foi induzida a ter a sua. Crer no cristianismo. Crer crer na fé católica, no caso nós somos ortodoxos, crer na fé católica. Então é tudo questão de segmento, um segmento familiar, né? Um segmento religioso dentro da família também. Às vezes eles oram até mais do que você, que vive beberrão, que vive falando da vida dos outros, que vive criticando os outros, que vive criticando a fé dos outros. Né? Então é isso que nós temos que saber. Todos nós, aqui como diz na palavra, não há diferença entre grego e judeu. São todos um só. Todos creem num só Deus, cada um da sua maneira. Então cuidado para não julgar. Cuidado para não trazer isso para a sua vida. Não trazer esse julgamento divino para a sua vida. Então, é essa transformação que eu quero para você hoje. Não deixe para o ano que vem você pensar no sofrimento do Cristo de novo. Comece a pensar na palavra, comece a pensar na libertação. Né? Deixe o sofrimento de lado, pense só na libertação. Pense na palavra que ele trouxe de paz, de regozijo, de amor, de caridade. Né? Deixe o sofrimento de lá. Ele foi pregado na cruz naquele momento, desceu sangue, só que passou-se Pentecostes. Em Pentecostes tudo mudou. E são 2000 anos e nada foi transformado. Isso em nossas vidas, que ainda continuamos com o coração de pedra. Amém? Então, essa passagem que eu queria trazer para vocês, espero que reflita um pouquinho. Quem quiser ler um pouquinho aí é Romanos capítulo 10. Do 1 ao 21, né? O capítulo 10 inteiro. Então, que fica esse pensamento, que fica essa passagem. Mais uma vez eu me desculpo que era para ter sido mandado esse vídeo no sábado, acabou não dando muito certo e nós vamos colocar ele agora, né? Um beijo grande no coração, que Deus abençoe a todos. Então busque isso para a sua vida, né? Só resumindo tudo. Não existe distinção entre um e outro. Todos viemos de um só Pai, todos viemos de um só Deus e todos temos que professar uma só caridade. Um beijo no coração, forte abraço e até a próxima.